Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho como usar fior di latte e a mussarela de búfala. Algumas pessoas e até pessoas que trabalham em pizzaria têm me relatado que têm tido problema com mussarela muito hidratada e fior di latte muito hidratada. Então eu vou mostrar como é que a gente faz um procedimento para que isso não aconteça, como você vai usar isso da forma correta, tá? O único cuidado que você tem que tomar é para não esturricar o queijo. O que significa? É quando o queijo fica todo escurinho. Para o estilo de pizza que a gente faz, isso não é legal, tá? Mas assim, para quem gosta, não tem problema nenhum. Eu só vou mostrar como é que a gente usa da maneira correta. Como eu estou usando o forno de casa, a gente vai fazer a pizza em duas etapas, tá? Então a gente vai primeiro colocar a massa com o molho e depois a gente preenche com o queijo. Para quem está usando um forno de tipo napolitano ou aquele forno doméstico que passa dos 400 graus, chega a 450 até 500 graus, você pode colocar o queijo direto na pizza, tá? A gente está fazendo em duas etapas apenas porque a gente está usando o forno doméstico, tá? É um fogão de 4 bocas super simples que só tem aquele calor por baixo e eu estou usando tijolo ou pedra refratária por cima, beleza? Então, aproveitando, muita gente me pergunta o que é fior di latte. Eu vou dar uma definição muito simples de fior di latte, tá? Fior di latte é um queijo feito do leite bovino, então é um queijo com leite de vaca, é uma mussarela com leite de vaca, pura, artesanal e hidratada, tá? Então muitas vezes ela é feita num dia, no dia seguinte ela já está sendo distribuída. A textura é muito parecida com a mussarela de búfala, mas fior di latte é queijo com leite de vaca, tá? Então, simplificando, é uma mussarela fresca, hidratada e pura. O que se percebe da fior di latte para uma mussarela comum, por exemplo, que você compra no mercado, mesmo que seja uma de boa qualidade? Ela tem muito menos gordura, tá? Então, quando você derrete esse queijo, você vai perceber que a única coisa que ele solta é a água, e a gente vai mostrar um processo para que isso não aconteça. Mas ele não vai soltar gordura. Quando você compra uma mussarela normal, mesmo que seja de uma marca boa, mussarela em peça, mussarela em barra no supermercado ou no atacado, enfim, onde quer que seja, a tendência é que essa mussarela solte gordura. Quanto menor a qualidade, maior o índice de gordura dessa mussarela. Mais amarela ela fica, ou mais amarela ela é, e mais gordura ela solta. Você já deve ter experimentado uma pizza dessas, tá? É muito comum, por exemplo, numa padaria, aquelas padarias que vendem pizza em pedaço, quando você olha na vitrine, você vê aquilo que soltou. Aquilo não é azeite, tá? Na maioria das vezes é gordura que saiu da mussarela. Com a fior di latte, isso não acontece. Como ela é muito mais pura, ela não vai soltar essa gordura. Beleza? Bora pro vídeo, vou mostrar pra vocês. E aproveita, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você gostar. Obrigado, galera! Então, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com a fior di latte da Gioia, tá? E, inclusive, pizzarias têm problema quando eles usam esse tipo de queijo ou quando usam mussarela de búfala. Por quê? Porque são queijos úmidos, são queijos frescos. Então, eles vão soltar um pouco de água, tá? Como a gente faz para que isso não aconteça? Primeiro, por que eu vou usar um queijo desse? Um queijo artesanal, um queijo especial para pizza. Quando você usa mussarela numa pizzaria de bairro, normalmente a pizzaria de bairro deixa esturricar o queijo. Ele fica todo queimado, todo gratinado e você sente um sabor amargo. A partir de hoje eu espero que você aprenda a saborear um queijo derretido, mas com frescor. Então esse queijo, fior di latte ou mussarela de búfala vão trazer isso. Como é que a gente resolve o problema para umidade? Mesmo que você tenha uma pizzaria e passou por esse problema, você está começando isso na sua casa, tá? Então a gente corta o queijo, tá? Olha isso, tá? Olha a qualidade desse queijo. E a gente fileta esse queijo, tá? Eu vou cortando em filetes, tá? Eles podem ser dessa espessura, tá? Ou eles podem ser um pouquinho menores. Então você pode cortar a bolinha nesse sentido ou até nesse sentido,
você divide ela no meio, tá? E aí você pode fazer filetinhos um pouquinho menores, mas o importante é que esse queijo seja filetado. Então você nunca deve colocar um queijo como esse, tá? Uma fior di latte ou uma mussarela artesanal ralado ou em pedaços muito grandes, a não ser que seja intencional. Eu quero fazer uma pizza de estilo caprese, então você pode cortar, tá? E aí decorar com um tomatinho cereja por cima. Isso é uma exceção. Se você for fazer uma marguerita clássica ou alguma outra pizza, você corta ela em filetes, tá? E aí o segredo: não usa direto. Corta pelo menos 2 horas antes, tá? Se tiver muito hidratado, então 2 horas antes, e você deixa esse queijo fechado na geladeira. Se ele tiver muito hidratado, muito mesmo, você vai usar uma peneira ou um escorredor de macarrão e deixar 2 horas na peneira, tá? Esse aqui você pode colocar num bowl, tá? Filetado, numa caixa, sempre fechado para que o queijo não resseque e não pegue gosto de geladeira, tá? Dessa forma, o excesso de soro vai escorrer para o fundo desse recipiente, desse bowl. Se for o caso, você coloca na peneira e bota um bowl por baixo, tá? E ele vai escorrer. Lembre então, para evitar que o queijo solte muito líquido no momento da cocção, você usa esse processo, tá? É dessa forma que se evita que o queijo chore muito na hora da sua pizza, ela fique empapada, fique encharcada, tá bom? Então corta em filetes, tá? Desse tamanho, pode até ser, ó, com essa espessura, ou você pode cortar em filetinhos menores, tá? E aí você espalha para pizza. Esse aqui eu vou deixar na geladeira por algum tempo até a gente assar a nossa pizza, tá? Isso vale para fior di latte e isso vale para mussarela de búfala, tá? Eu vou deixar aqui só para abrir espaço. Tá vendo? Essa búfala é muito mais sólida, tá? Então o que eu posso fazer? Eu vou colocar esse pedaço para cá. Tá? Nota que eu vou cortar em filetes, tá? Se eles forem muito grossos, eu posso dividi-los no meio para que eles fiquem mais ou menos desse tamanho, tá? Não aconselho cortar pedaços muito grandes ou muito finos, tá? Por quê? Os pedaços muito finos vão assar rapidamente, tá? E aí eles acabam ficando líquidos. Não é que eles vão soltar o líquido, mas especialmente a búfala, eles vão derreter muito. Então eles vão ficar um queijo derretido e eles podem queimar muito facilmente, tá? Esse aqui eu poderia ter cortado ele no meio, mas só para vocês terem uma ideia, tá? E a mesma coisa, como esse queijo, essa búfala não tá tão hidratada quanto a fior di latte, e não existe nada de errado com isso, tá? Esse queijo deve ficar muito bom na pizza. Eu vou deixar na geladeira fechadinho, mas ele não deve soltar muito líquido. Esse aqui, tá? A fior di latte, você pode ver que ela é muito mais mole, então ela é muito mais hidratada do que essa búfala, tá? Essa daqui até quebrou. Então essa, eu tenho que só tomar cuidado na hora de fazer a pizza para que ela não fique muito ressecada, tá? Para que ela não resseque rapidamente. Principalmente porque eu estou fazendo no forno de casa. No forno napolitano, por exemplo, ficaria ótima, tá? Porque a pizza assa de 90 a 60 segundos, né? De 60 a 90 segundos, tá? Aqui no forno de casa a gente vai seguir aquele processo. Eu vou pré-assar a pizza, né? Vou deixar ela começar na hora que subir a casquinha, e aí eu coloco o queijo, justamente para que o queijo não fique esturricado, tá? E, de novo, experimenta os queijos da sua região, procura os fornecedores, testa, tá? Mas tenha isso em mente, procure queijos artesanais, queijos de qualidade como esses que eu trouxe para mostrar para vocês. São queijos muito especiais. Esse eu vou testar pela primeira vez, mas o do Almeida Prado, eu já usei praticamente todos os produtos que eles têm, tá? São fantásticos.
E do Gioia eu usei já quase todos os queijos que eles têm, as manteigas são sensacionais, tá bom? Então a gente vai fazer algumas pizzas, eu volto daqui a pouco e a gente vai experimentar esses queijos, beleza? Bom, então só lembrando, galera, como ela vai para o forno de casa, eu vou fazer em duas etapas, tá? Eu vou primeiro assar com molho, depois eu ponho o recheio, beleza? Bom, a gente agora vai fazer uma marguerita clássica, tá? E aqui eu vou usar a Fior di Latte, tá? Só lembrando que eu deixei ela um tempo na geladeira, tá? Então ela deu uma desidratada. A gente vai ralar um pouquinho de queijo. E o manjericão, como eu estou fazendo no forno de casa, eu vou colocar ele depois, tá? Só tirar essa farinha aqui, porque essa farinha não é para entrar aqui, tá? Essa pizza não precisa mais de farinha, então eu vou colocar no forno para derreter o nosso queijo. Beleza? Já volto com ela. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha. Aqui eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Só lembrando que eu assei em duas etapas porque eu estou usando o forno de casa. Então a gente primeiro assa com o molho, depois a gente põe o recheio, volta pro forno por alguns segundos até o queijo derreter, a gente tira e serve na hora. Beleza, galera? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!